It sounds biblical, but as the world grapples with the COVID pandemic, the continent of Africa is facing another plague, locusts. Muitas pessoas têm falado nas redes sociais sobre os insetos na área de oração islâmica e se aproximando do túmulo do sagrado profeta Maomé em Meca. Esse evento, que aconteceu após muita chuva, deixou muçulmanos ao redor do mundo muito preocupados. Os insetos eram, segundo diferentes relatos, baratas, grilos ou gafanhotos. A grande maioria das pessoas acredita que são gafanhotos, mas ainda há dúvidas sobre o que realmente são. Se você quer descobrir tudo sobre essa história intrigante, fique comigo até o final desse vídeo que vamos te contar agora. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Algumas pessoas pensam que essa invasão de insetos é apenas um evento natural, enquanto outras acreditam que é um sinal de Jesus ou até mesmo um castigo para os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que Meca é o lugar mais sagrado do Islã, portanto, tem um grande significado religioso para eles. O prédio em forma de cubo chamado Kaaba é considerado construído pelo profeta Abraão e seu filho Ismael, como um local de adoração a Alá. Meca também é onde o profeta Maomé nasceu, e tem sido muito importante para o crescimento da fé e do modo de vida muçulmano. Meca é o centro da oração islâmica, localizada na atual Arábia Saudita, e muçulmanos de todo o mundo se voltam para ela durante suas orações. Devido a guerras e desastres naturais, a Kaaba foi reparada e reconstruída várias vezes ao longo dos anos. O prédio atual é um cubo de pedra negra lisa no meio da principal mesquita, que é chamada de Masjid al-Haram. Um dos 5 pilares do Islã é o Hajj, e como parte de um rito, os muçulmanos marcham ao redor da Kaaba várias vezes durante o Hajj. O ataque de insetos ainda é discutido e refletido por pessoas que fizeram a viagem a Meca para a peregrinação do Hajj. Algumas pessoas pensam que causas naturais desempenham um grande papel na rápida e intensa disseminação dos gafanhotos. A propagação desta condição piora após chuvas, pois a estação chuvosa traz muitas plantas que são boas para a reprodução, crescimento e sobrevivência deles. Todos nos lembramos das chuvas muito fortes que caíram nas áreas ao redor de Meca e Medina, transformando a terra em campos luxuriantes e pastagens verdes. Mas por que os gafanhotos se espalham na grande mesquita e na mesquita do profeta? As luzes brilhantes, altas temperaturas e alta umidade nesses 2 locais sagrados são todos fatores que atraem esses enormes números de gafanhotos das áreas próximas. Além disso, algumas pessoas dizem que esses ataques de insetos podem ter um significado espiritual. Na Bíblia, gafanhotos são frequentemente usados para representar a ira e a ruína de Deus. Em Êxodo 10, a 8ª praga que Deus enviou ao Egito para que o faraó libertasse os israelitas da escravidão foi de gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: "Estenda sua mão sobre o Egito para que enxames de gafanhotos invadam a terra e devorem tudo que cresce nos campos." O Senhor fez soprar um vento leste sobre o Egito durante todo o dia e a noite. Quando Moisés estendeu seu cajado sobre o país, na manhã seguinte, o vento trouxe enormes enxames de gafanhotos para todas as partes do Egito. Esta foi a 8ª das 10 pragas que Deus enviou ao Egito, cada uma pior que a anterior. O faraó se recusou a libertar os israelitas mesmo depois de ver essas coisas terríveis acontecerem. Os gafanhotos foram um sinal da ira e destruição de Deus, mostrando quão severo seria o castigo de Deus para um país que não o obedecesse. Foi por causa da praga de gafanhotos que o faraó se orgulhou e não fez o que Deus queria. Mas é importante lembrar que Deus foi paciente e permitiu que 10 desastres acontecessem, cada um pior que o anterior, dando ao faraó a chance de refletir sobre suas ações e libertar os israelitas. É finalmente uma decisão pessoal seguir ou não a vontade de Deus, mas é importante lembrar que Deus oferece a chance de ser salvo e reconciliado com Ele. Nas palavras de Joel, a 2ª vez que os gafanhotos aparecem na Bíblia é um evento terrível. O enxame de gafanhotos come tudo em seu caminho e não deixa nada para trás. Uma praga de gafanhotos é usada como metáfora para mostrar o que acontece quando as pessoas pecam e não seguem as regras de Deus.
Os gafanhotos são uma metáfora para o que acontece quando você se afasta de Deus. Essa figura de linguagem é um chamado ao arrependimento, dizendo às pessoas para pedirem perdão a Deus e fazerem as pazes com Ele. O texto enfatiza que cada pessoa é responsável por suas ações e mostra como o erro pode ter um efeito cumulativo se não for corrigido. Cada camada de gafanhotos representa um conjunto diferente de consequências, mostrando como os efeitos do pecado pioram com o tempo se não forem rapidamente abordados. A palavra de Joel é tanto um aviso quanto uma chance de ser salvo. Embora a invasão de gafanhotos mostre quão ruins são as coisas, também dá às pessoas a chance de se afastarem de seus pecados e voltarem para Deus. A destruição causada pelos gafanhotos é um alerta que diz às pessoas que elas precisam admitir que estavam erradas e pedir perdão antes que os problemas se tornem grandes demais para lidar. É muito importante para nós refletirmos sobre quão ruim é o pecado e quão importante é assumir a responsabilidade por nossas ações. Este é um aviso de que desobedecer a Deus tem consequências que se acumulam com o tempo. Precisamos nos afastar de nossos pecados e pedir perdão e misericórdia a Deus. O livro do Apocalipse fala novamente de gafanhotos, mas desta vez de uma forma simbólica e apocalíptica. Os gafanhotos neste versículo são os mesmos mencionados no versículo anterior. Eles foram dados poder como os escorpiões da terra. João diz que lhes foi ordenado não prejudicar a grama do chão, o que significa que toda a grama verde foi queimada. Dependendo do contexto, a palavra terra pode significar qualquer coisa, desde um lugar específico como Israel, até uma parte da terra ou a terra inteira. Isso significa que a primeira trombeta só poderia causar dano em um lugar onde toda a grama é queimada. É importante lembrar que a palavra grama pode significar tanto a coisa real quanto algo mais. Este tipo de gafanhoto é mostrado como tendo um líder e um objetivo claro no livro do Apocalipse. O texto também diz que lhes foi ordenado não machucar nenhuma árvore ou planta que fosse verde. A cor verde representa vida, saúde e energia. As árvores verdes representariam então pessoas no comando e com autoridade. A grama verde representaria as pessoas em geral, e outras coisas verdes poderiam representar animais como animais de estimação ou animais de fazenda. Tudo isso é apenas uma suposição, e é difícil dizer com certeza o que aconteceu. Parece que essas metáforas são sobre qualquer coisa que esteja viva e bem. As próximas palavras, que são diferentes, explicam por que esta leitura é correta. Apenas homens que não têm o selo de Deus em suas testas não são permitidos. Infelizmente, gafanhotos são naturalmente inclinados a comer plantas, porque é isso que eles fazem. Seria contra a natureza deles não fazer isso. Com este conhecimento, esses gafanhotos são instruídos a fazer algo que não está em sua natureza como gafanhotos. No capítulo 7, o selo de Deus foi discutido em termos de como os 144 mil israelitas foram selados. São essas pessoas que estão sendo discutidas novamente depois que esse selo foi colocado em suas testas, como foi dito no capítulo 8. Parece que os julgamentos das trombetas acontecem apenas na terra de Israel. Judeus que foram salvos por Cristo são diferentes de judeus que não foram salvos. Esses gafanhotos estão atrás das pessoas que não são seladas, provavelmente porque as pessoas que são seladas são cristãos judeus. Os israelitas, tanto crentes quanto não crentes, estão seguros desses gafanhotos, pois todos estariam vivendo juntos na terra. Pessoas que ainda não acreditaram ainda podem encontrar bondade durante este tempo de tribulação, juntamente com pessoas que já acreditam e estão seguras. O fim do sofrimento trará o dia em que todo o Israel reconhecerá Jesus como seu Senhor, e é quando ele voltará. Eles passarão por muitos problemas e provações até então, porque seus corações endurecidos não os deixam ver a verdade óbvia. Jesus Cristo é seu Senhor, Rei, Salvador e Messias. Até então, eles estão perdidos, assim como todas as outras pessoas perdidas pelas quais oramos ao redor do mundo. Não se esqueça de orar pelas pessoas de Israel e pelos problemas que enfrentam, pois vivem em um país cercado por países que os odeiam. As coisas vão piorar antes de melhorar, mas melhorarão quando Jesus voltar e estabelecer seu belo reino entre eles. Os gafanhotos que apareceram na Caaba podem significar que Deus vai punir a todos e voltar em breve. Quem será julgado é a questão mais importante. Todos que vivem no tempo do retorno de Cristo e todas as futuras gerações serão julgados. Todos nós estaremos diante do tribunal de julgamento de Cristo. Pedro e Judas dizem que Satanás e os outros anjos perdidos serão levados perante o juiz. Se todos têm que estar diante do tribunal de Cristo, então tudo será revelado naquele dia. O que dizemos, por que dizemos, o que pensamos, o que fazemos e como nos sentimos serão mostrados.
Nossas almas já não foram levadas para estar com Jesus no céu imediatamente, se estamos em Cristo e morremos nele? Por que temos que aparecer diante de Cristo no dia do julgamento? Sabemos com certeza onde passaremos a eternidade. Mas não devemos ter a ideia errada sobre por que Deus leva os cristãos a se apresentarem diante de Cristo naquele grande dia. O Catecismo diz que quando estamos diante do Salvador, não é para descobrir onde estamos com Ele, mas para sermos publicamente reconhecidos e perdoados por Ele. Esta é a chance de Jesus dizer sobre as pessoas à sua direita: estes são o meu povo, a quem amo. Estas são as pessoas pelas quais vivi e morri. Todos terão que se apresentar diante do tribunal de julgamento de Cristo e receber o que merecem pelas coisas que fizeram no corpo, sejam elas boas ou ruins. Quanto aos últimos ataques de insetos, é importante notar que isso não é a primeira vez que algo assim aconteceu aqui. A mesma coisa aconteceu em 2019. Pode ser normal que pequenos insetos voadores apareçam após a chuva, já que alguns insetos precisam se esconder de seus lares destruídos ou usar o clima para se reproduzir. Mas também devemos prestar atenção aos sinais espirituais e ao que Deus tem a dizer. O próprio Jesus disse que apenas o Pai conhece o dia e a hora exatos de seu retorno, nem mesmo os anjos ou o Filho. Portanto, é importante prestar atenção aos sinais que ele nos dá e se preparar para este grande evento. As histórias bíblicas sobre enxames de gafanhotos podem ser vistas como sinais de Deus, dizendo às pessoas para se afastarem de seus pecados e se voltarem para Ele. No mundo de hoje, esses ataques de insetos podem ser um sinal de que precisamos ter cuidado e pensar profundamente sobre nossas vidas. Como cristãos, podemos encontrar conforto e direção nas lições de Deus durante estes tempos incertos. A invasão de gafanhotos nos faz pensar sobre o significado espiritual de tais eventos, lendo sobre pragas de gafanhotos na Bíblia. Este estudo pode nos dar ideias de como buscar Deus enquanto aguardamos ansiosamente o retorno de Jesus. Sei que seu caminho é difícil, mas vamos buscar força no grande exemplo de Deus, que suportou a coroa de espinhos e o peso da cruz para que todos pudessem ser salvos. O problema que enfrentamos agora pode parecer pequeno em comparação. Esta é uma lição de que, assim como Deus continuou mesmo quando as coisas estavam muito difíceis, nós também podemos superar nossos problemas, perseverando através das dificuldades da vida. Desta forma, nos preparamos para receber o retorno do Senhor com corações fortes na fé e na determinação. O sacrifício de Deus deve nos dar coragem e ímpeto para enfrentar nossos problemas de frente, sabendo que, ao fazer isso, nos alinhamos com o plano de Deus e a promessa de um futuro melhor e mais esperançoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Eu sou o único caminho para alcançar o Pai. Entregue a Deus o controle de cada parte de sua vida e peça a Ele força para lutar. Você só pode encontrar o caminho para a vida eterna seguindo-o. Você é bem-vindo para compartilhar seus pensamentos e orações conosco em comunhão. Acho que Deus está ouvindo você agora e enviando sinais de que Ele voltará. Ele quer que você esteja pronto e também quer que você ajude outras pessoas a se prepararem. Pessoas que se afastaram de Deus precisam ser reconduzidas e você está no caminho para a luz de Deus. Mas Deus não quer que você vá sozinho. Ele quer que você guie seus irmãos na mesma direção que você. Então vá. Faça discípulos de pessoas de todas as nações e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles devem aprender a seguir todas as regras, porque Deus está com eles até o fim dos tempos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, querido Deus. Enquanto testemunho os sinais de seu retorno, humildemente venho diante de você buscando orientação e força. Por favor, ajude-me a entender esses sinais e conceda-me coragem para preparar meu coração para sua presença. Mantenha-me no caminho em direção à sua luz, longe de distrações e dúvidas. Esteja comigo nesta jornada e que sua graça seja minha constante companheira, aproximando-me de você a cada passo. Oro por meus irmãos e irmãs, especialmente aqueles que podem ter perdido o caminho. Cubra-os com sua bondade, revelando os sinais de seu retorno. Ilumine seus corações e guie-os de volta ao caminho da bondade. Conceda-lhes força para enfrentar desafios e sabedoria para reconhecer seu chamado. Em seu amor, conduza-os em direção a você. Que todos nós caminhemos de mãos dadas em direção à sua presença, apoiando uns aos outros nesta estrada sagrada. Pai, agradeço-lhe por cumprir fielmente todas as promessas ao seu povo, Israel. Mesmo agora, você os observa e protege. Sua fidelidade a eles serve como um lembrete de que você também é fiel a nós, mesmo quando falhamos. A aliança no sangue de Cristo foi feita, e você fez promessas certas àqueles que a recebem pela fé. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa infestação de insetos que invadiram Meca e Caaba.
Deixe nos comentários também de que cidade você está assistindo nossos vídeos, seria muito bom saber. Nos vemos no próximo vídeo.